E aí galera, beleza? Como é que estão? Espero que bem. Bom, antes de darmos seguimento, gostaria de pedir aquele apoio de sempre. Curtam, compartilhem, deixem suas mensagens aqui, se inscrevam, passam a seguir, enfim, dê apoio aí que a gente precisa. Bom, o tema de hoje é a religião. O que é a religião, como surgiu, quem a criou, tá? Basicamente, a religião é um conjunto de regras, valores, normas e crenças humanas que inclui ali seus rituais, sermões, festividades, sacrifícios, né, transe e etc. A religião é um fenômeno cultural criado pelo próprio ser humano, como a gente vai ver. Existem hoje cerca de 10.000 religiões espalhadas pelo mundo. Mais de 10.000 religiões espalhadas pelo mundo. As principais são o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Essas são as principais. Beleza, mas como surgiu a religião? Há 250 mil anos atrás, surgem os Homo sapiens. Nós tínhamos ali o Australopithecus, que vai dar origem aos primatas, e aí surgem os Homo sapiens e os Neandertais. Né, os Homo sapiens viviam ali na África, os Neandertais na Europa e naquelas regiões ali próximas. Em certo momento, os Homo sapiens vão se encontrar com os Neandertais, vai haver mistura, e nós somos fruto dessa mistura, porque somos Homo sapiens, mas carregamos também o Australopithecus no nosso DNA. Enfim, os Homo sapiens, eles possuíam um tipo de crença, uma ideia de crença, tinham ali uma certa espiritualidade, tinham, mas nada como temos hoje, não existia ali a questão da religião. Os Homo sapiens eram caçadores-coletores, viviam vagando pela terra, né, comiam do que achavam pelo caminho, e eles viam o mundo, né, a natureza, como um conjunto de coisas que pertencia a um todo. Então, todas as coisas pertenciam ao tudo, né, ao todo. Não tinha diferença, não tinha hierarquia, era tudo uma coisa só, conectada, em harmonia, né? Eles viviam ali no animismo, tá? Então o que acontece? Como é que vai surgir as crianças? Ao caminhar pela natureza e observando a natureza, porque essas coisas influenciavam sobre eles, a chuva, o sol, a lua, né? As tempestades, as enchentes, etc. Eles não tinham explicação para como essas coisas ocorriam, né? O que eram essas coisas? Eles não tinham explicação, eles não sabiam, não tinham respostas. Então, eles criam os mitos para ser essa resposta. Surgem as divindades da natureza, né? Surgem as divindades da natureza, tá? Mas não havia culto a essas divindades, não existia ainda uma espécie de sacrifício, etc. e tal. Isso vai surgir com a Revolução Agrícola. Chega um determinado momento que os caçadores-coletores se cansam de vagar pela terra e decidem criar assentamentos. Mas para isso, eles precisam trazer os alimentos até eles. Eles precisam agora trazer as plantações, né, as raízes, etc. e tal, para perto deles, para cultivar. Eles precisam trazer os animais, né? Aí vai surgir a agricultura e a pecuária, a Revolução Agrícola, que ocorre há cerca de 10.000 anos atrás. Enfim, com isso, o trabalho do Homo sapiens se multiplica muito na Terra. E as preocupações também, porque agora eles precisam conhecer qual é o solo fértil, qual é o solo indicado para isso, para aquilo. Eles precisam se preocupar se chove muito, se não chove, porque a chuva vai influenciar muito na agricultura, com as enchentes do rio, né, com pragas, pestes, com a saúde dos animais. Tá? Agora eles têm várias preocupações. E para isso, além disso também, tem a preocupação com os assentamentos vizinhos. Por quê? Esses assentamentos podem perder as suas plantações, podem perder os seus animais, ficar sem alimento e com isso vir atacar o nosso assentamento para roubar os nossos produtos e também para nos escravizar para trabalhar para eles. Então aqui também começa a surgir a questão de Deus da guerra, né? Deus que protege disso, daquilo, né? Aumenta a quantidade de mitos, né? Vai surgir Deus da agricultura, Deus da chuva, enfim. Só que agora na Revolução Agrícola, devido aos problemas, etc. e tal, eles criam os cultos e os sacrifícios a essas entidades. Tá? Surge aqui na Revolução Agrícola os cultos e os sacrifícios às entidades. Também é aqui na Revolução Agrícola que eles passam a usar esses deuses, essas divindades, os cultos e os sacrifícios, para
obter obediência pelo medo, para manter o povo sob o controle, sobre o seu domínio. Eles criam novas regras, porque está todo mundo vivendo ali junto, no assentamento, a população vai crescendo, eles precisam ter o controle, então eles criam obediência pelo medo. Então eles criam benefícios e prejuízos caso você desobedeça ou obedeça a essas divindades, que só falam com eles, através deles e seus sacerdotes, enfim. É aqui que vai surgir os cultos e o sacrifício. Mas não ainda uma religião como conhecemos. A religião como conhecemos, ela vai ser elaborada a partir da primeira civilização, a partir dos sumerianos. E os sumerianos são fundamentais. Lá na Mesopotâmia, há mais de 8.000 anos atrás, né, na Mesopotâmia, vai surgir a civilização sumeriana. E eles são fundamentais para tudo que temos hoje, em termos de crença, religião e o jeito que nós vivemos, tá? Os sumerianos vão ser responsáveis pela criação das primeiras cidades, pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme, né? Eles criam sistemas legais, né, com julgamento, etc e tal. Criam uma rica mitologia, porque o que acontece? Agora eles passam a estudar mais, registrar tudo aquilo que eles estudaram através de observações, passam a estudar o universo. Tá? É aí que vai surgir uma espécie de astronomia, de astrologia, eles passam a ter um vasto conhecimento sobre o universo. E baseado nos mitos anteriores, nos deuses anteriores, eles adaptam e criam, dão uma nova roupagem a esses deuses, tá? A esses mitos, aos cultos, aos sacrifícios. E aí surge a religião como conhecemos hoje. Né? São os sumerianos que vão inventar a roda, né? O alfabeto que temos hoje, o calendário como temos hoje. Eles desenvolvem o sistema de irrigação para a agricultura, a contagem de tempo que temos hoje com minutos, segundos e horas, enfim. Toda a civilização sumeriana é importantíssima para o que vier depois. O que surge depois, né? A gente vai ter 1000 anos depois surgindo o Egito, a Fenícia, os persas, o próprio povo hebreu. Todos eles vão se basear nos mitos, ou vão ser influenciados pelos mitos, crenças, etc., dos sumerianos. Todas as civilizações, a partir dos sumerianos, vão se basear neles, vão carregar a identidade sumeriana. Por exemplo, Abraão era sumeriano. Então, por mais que ele tenha saído do meio do povo da Suméria, ele carregava as bases, né, dessas crenças. Enfim, então, eles são importantíssimos para o desenvolvimento da religião. Os mitos sumerianos, né, os deuses sumerianos, vão influenciar todos os outros. A gente vai ver que Abraão, por exemplo, ele vai falar sobre Elohim. Elohim é plural, né? São divindades submissas ao Elion. Elion cria todas essas divindades, né? E Elion vai repartir os reinos da terra com essas divindades, seus filhos, né? E Yahvé vai ficar com o povo hebreu, né? com Israel, etc. Enfim, então todas as outras crenças partem dos sumerianos, né? São os sumerianos que vai desenvolver a questão da trindade, o Deus bom, o Deus ruim, né? Com Enki, Eliu, Anu, enfim, Enki seria a graça, ali seria a bondade, Eliu, um carrasco, etc. Enfim, o fato é que a religião surge através da criação humana. Os homens criam a religião, né? Para seu benefício. Ela pode ter sido importante no passado? Pode ter nos ajudado de certa forma? Pode. Só que acontece, a religião acabou se tornando uma prisão. Né? A religião ela se tornou separatista, preconceituosa. Ela acabou emburrecendo a humanidade e atrapalhando, né, na sua evolução. Ela se tornou um atraso. É só a gente observar, por exemplo, os países onde a maioria da população são religiosos. Por exemplo, o Brasil, onde 90% da sua população é religiosa. O que acontece? Os países mais religiosos do mundo são os países mais atrasados, com uma péssima educação, com insegurança, muito violento, país extremamente atrasado. E por outro lado, nós temos os países com a maioria da sua população ateia, né? Por exemplo, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega, a Islândia, a Finlândia, enfim, vários outros países. Esses países considerados ateus são os países mais desenvolvidos do mundo. São os melhores países do mundo para se viver, com uma boa educação, né? Enfim, são mais seguros, são os mais pacíficos. Países ateus estão fechando os seus presídios por não ter criminosos, por não ter violência. Enquanto o Brasil cada dia mais constrói presídios, precisa construir presídios. Né? A maioria da população carcerária é de religiosos, para não dizer 100%. Enfim, quando observamos da história, a gente percebe que a religião ela foi e é responsável
por várias guerras, por massacres, por invasões, por escravidão, né? por coisas terríveis. A religião só causou desgraça quando a gente vai olhar para a história da humanidade, quando a gente vai olhar, né, o que a gente vê atualmente, né? Enfim, é só a gente estudar aí sobre a Guerra dos 30 Anos, sobre a Inquisição, sobre a Idade das Trevas, sobre o massacre da Noite de São Bartolomeu, sobre os prógmas judeus, né? Estudem aí sobre o terrorismo cristão, as guerras aí no Oriente Médio, né? Enfim, a religião só traz problema, ela se tornou um atraso para a humanidade. E isso é um fato, não tem como negar, né? Isso é um fato. O homem, ele acaba se escondendo atrás da religião, usando ela como uma muleta, né? Usando também como um meio de dominação, como um meio de enriquecimento, enfim. A religião hoje, ela é um mal que precisamos combater. Ah, mas a religião nos dá moralidade. Não, isso é mentira. A religião não ensina moralidade, ela ensina a obediência pelo medo. Faz isso ou será punido. A verdadeira moralidade consiste em fazer a coisa certa, porque é o certo a se fazer. Não porque tenho medo de ir para o inferno ou porque desejo morar no céu. Fazer o bem é uma questão de empatia, de moral, de ética, de dever da humanidade. Certo? E a religião, na verdade, ela atrapalha nesse desenvolvimento quando a gente olha aí para os fatos. Os países ateus são melhores. Então isso significa que a religião ela só atrapalha. Existem hoje mais de 10 mil religiões. Você tem como dizer para mim qual é a certa? Porque o cristianismo vai defender que eles são certos. E dentro do cristianismo, nós vamos ter o adventista, nós vamos ter o batista, nós vamos ter os pentecostais, etc. e tal. Vamos ter os luteranos, os calvinos, etc. E cada um defendendo o sardinha do seu lado e atacando a outra. Dentro do cristianismo há divisão. E aí nós temos o cristianismo, nós temos o budismo, nós temos o hinduísmo, nós temos o judaísmo, o islamismo. Qual das religiões é a certa? Alguém pode me dizer? Você que acredita em morada no céu, quando chegar no céu, qual é a religião que vai predominar lá? Na era messiânica, no mundo vindouro, qual é a religião que vai prevalecer? Alguém pode me responder? Não, não existe religião certa, porque a religião é algo que o ser humano criou e se tornou algo terrível para a humanidade. Nós precisamos nos livrar dela. Beleza? Bom, por hoje é só, é isso e até uma próxima. Valeu!